Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Está no ar o Visão Geral de hoje. Visão Geral de segunda a sexta às 2h15, ao vivo aqui pela Rede Família, e às 9 da noite o programa é reprisado. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje nós vamos entrevistar o vereador Gustavo Peta. Aliás, o Peta já esteve aqui com a gente, dividindo aqui a entrevista com o secretário de Itu, e hoje, numa entrevista sozinho, para a gente falar um pouco mais sobre as coisas que envolvem efetivamente a vereança dele, o trabalho dele na vereança aqui em Campinas. Peta, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visão Geral. Eu que agradeço, Alberto César, e todos os telespectadores aqui do Visão Geral, a oportunidade da gente conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre a atuação da Câmara dos Vereadores, do mandato que eu represento. Então, é uma satisfação estar novamente aqui no Visão Geral para a gente poder conversar um pouco. Muito bem. O Peta é sempre muito bem-vindo, né? Um papo muito gostoso. Nós já falamos aqui rapidamente, né, da outra vez que você esteve aqui sobre aí a sua carreira como homem público, que, embora ela não seja tão longa, você já chegou você já foi de secretário, passando pela vereança, foi a deputado federal e volta e está como vereador. Você teve uma experiência como deputado federal. Quanto tempo ficou? Eu fiquei, na verdade, Alberto, 1 ano como deputado, aproximadamente 1 ano. Porque em 2010, eu fui candidato a deputado federal, tive uma votação expressiva no estado, em torno de 60 mil votos, mas fiquei na suplência, né? E por conta de algumas cassações, outros afastamentos, eu acabei sendo convocado pela Câmara a assumir a vaga no início de 2014. Então eu fiquei no final desse mandato que começou em 2011, então eu fiquei até o final e agora, desde o início de 2015, estou de volta à Câmara aqui dos Vereadores. Muito bem. Bom, nós vamos falar um pouquinho também da sua experiência que você teve lá em Brasília, mas o Peta é casado, 2 filhos, e começou a trajetória política nos grêmios estudantis, né? Foi presidente da União Campineira de Estudantes Secundaristas. Gustavo Peta foi, portanto, presidente da UCES, até agora não sei. UCES. O pessoal chama de UCES. Tudo bem, não tem problema. Foi presidente da União Nacional dos Estudantes, secretário de Esportes e Lazer em Campinas e agora atuando como vereador. O Peta, PCdoB, vamos conversar um pouquinho sobre PCdoB. E eu acho assim, isso é uma questão, assim, uma visão que eu tenho. Quem é do PCdoB já tem sempre que dar uma explicação, porque muita gente fala assim, mas é comunista? Você é comunista? Porque espanta um bocadinho, né? E de repente, o que você responde para a pessoa quando te pergunta, Peta, mas você é do PCdoB, você é um comunista? O que você responde? Não, Alberto, na verdade, eu me aproximei do PCdoB e estou até hoje no PCdoB desde a época que eu fui de grêmio dentro da minha escola, principalmente na universidade, no centro acadêmico. E sempre olhando a ideia do comunismo, do socialismo, como uma referência de luta pela igualdade, de luta por mais direitos, por mais oportunidades, de luta contra a miséria, a pobreza, e sem deixar de ter um olhar crítico sobre experiências que ocorreram carregando esse nome, né? Eu também tenho na minha visão que os princípios da liberdade de expressão, da democracia também são fundamentais e nós não podemos abrir mão dessas conquistas. Então, experiências que não conseguiram valorizar esses conceitos que, na minha visão, são muito caros à vida em sociedade, são experiências que precisam ser criticadas. Então, assim, ao ser do PCdoB, isso mostra uma visão minha um pouco mais vinculada à ideia da luta pela igualdade, por oportunidades e por direitos, sem deixar de também ter uma visão crítica a aspectos que não foram positivos em experiências lá fora. Bom, tudo bem. Quando você tem esse tempo para explicar, quando você conversa com as pessoas, é claro que você, pela própria facilidade que tem no falar, pela argumentação, você acaba convencendo a pessoa. Agora eu pergunto a vocês. Primeiro que você não tem oportunidade de conversar com todo mundo. Verdade. Ser do PCdoB traz, assim, um certo desconforto em algumas situações? Não, nós realmente temos que
ter esse tempo é difícil, mas a gente tem que ter um tempo para argumentar. Porque realmente, acho que desde a época da Guerra Fria, que foi uma época de muito tensionamento, houve uma campanha sistemática de criminalizar, de tornar a ideia, que são ideias positivas em muitos aspectos, muito demonificadas, vamos dizer assim. Sim, então, o termo é forte, mas é isso mesmo. Então, realmente, há um preconceito logo de cara quando se usa esse termo. Mas a gente precisa explicar um pouco a nossa visão, né? Eu acho que, por exemplo, nessas experiências que ocorreram, você tem aspectos positivos e tem aqueles negativos. A gente tem que tentar abstrair os positivos para a experiência brasileira, que é algo singular. O que eu acho que foi muito ruim foram alguns partidos comunistas ou socialistas que defendiam a ideia de você pegar o modelo lá de fora e implementar ele no Brasil. Idêntico, com as mesmas formas, tudo. Claro, não daria certo, né? Não daria certo, não funcionaria. Muito bem. Então, a gente tem que pensar no Brasil com as qualidades e com os defeitos que o Brasil tem. Estamos aqui com o Gustavo Peta, você que está nos acompanhando aqui pela Rede Família. O Gustavo Peta é vereador em Campinas, pelo PCdoB. E hoje, normalmente eu nem digo a legenda do convidado, mas hoje eu faço questão de falar porque a gente está conversando exatamente sobre esse aspecto do PCdoB, que eu acho muito interessante. Muita gente me pergunta, quando surgiu a ideia de fazer esse programa, Peta, eles me perguntaram assim, você vai ter restrição a determinados partidos? Eu falei, jamais. Nossa, suprapartidário aqui, nós vamos receber pessoas de todos os partidos, né? Mas especificamente por essa legenda ser extremamente marcante sob o ponto de vista da sua nomenclatura, então eu acho importante que a gente faça essa identificação. E você que está nos acompanhando pode participar, pode mandar o seu WhatsApp para cá pelo 999183131, está aí no rodapé do vídeo. Nós temos nossa fanpage no facebook.com/Visão Geral. Também estamos no YouTube. Você indo ao YouTube, colocando Visão Geral com Alberto César, digitando lá, você vai ter todas as entrevistas, inclusive essa que estamos fazendo aqui. Fica aí a dica para o Bruno, que te acompanha, seu assessor, para depois colocar lá e utilizar nos seus repercutir nas redes sociais. Então, e tem o reprise ainda, tem a reprise do programa à noite, às 9 horas da noite, portanto, Gustavo Peta está com uma visibilidade incrível aqui na Rede Família. Bom, alguém pode ser rico no comunismo? Olha, não pode. As experiências mais recentes até permitem que a pessoa possa adquirir propriedade e riqueza. O que nós combatemos e criticamos é essa desigualdade absurda que existe. Quando você tem famílias que detêm propriedades altíssimas, muita riqueza concentrada e milhares de pessoas na miséria, na extrema miséria, sem muitas vezes ter o que comer para se alimentar. Então, eu vejo assim, hoje a gente tem que trabalhar com a sociedade que nós vivemos. O que nós temos que lutar é para combater a desigualdade e gerar oportunidades. O que não pode, então, na sua visão, determinado cidadão comprar um automóvel extremamente caro, extremamente luxuoso, e o outro não ter dinheiro para comprar o pneu. É mais ou menos isso. O que eu acho assim, você não precisa, você pode permitir que pessoas obtenham riquezas, mas você pode ter medidas que compensem um pouco isso. Por exemplo, existe uma legislação na Constituição de 88, um dos impostos da Constituição de 88 é a taxação sobre as grandes fortunas. Foi o único imposto que até hoje não foi regulamentado no Brasil. Todos os outros foram. O capitalismo não deixou. Por quê? E aí o que acontece? Quem acaba pagando mais caro em relação à tributação, por exemplo, no Brasil, é a classe média. A classe média que acaba sendo a mais atingida pela tributação brasileira extremamente onerosa. E aquelas grandes fortunas, que é uma minoria, não tem uma taxação elevada que poderia permitir uma distribuição de riqueza maior no nosso país. Então, essa, por exemplo, seria uma medida interessante que poderia ser adotada. Bom, também para a gente não ficar muito mais navegando nesse assunto, para você poder falar, de repente você pode fazer, tudo bem, eu também não venho aqui para falar só de comunismo, tem muita coisa que eu estou fazendo aqui. Mas você sabe, Alberto, mas é importante César, explicar isso, uma oportunidade, porque realmente tem muita gente que não tem essa dúvida, essa interrogação, mas muita gente tem.
Então, quando você coloca o assunto, é uma oportunidade também Então, de eu esclarecer as minhas ideias. Isso é interessante. comunismo e ditadura, qual que é a relação? Não é necessariamente uma consequência da outra. Existiram experiências comunistas ou socialistas que tiveram na ideia da ausência, não tinham eleições, os seus respectivos presidentes permaneceram por um bom tempo sem ser testado nas urnas a sua popularidade. Eu defendo a ideia de que, independente de qual seja o modelo aplicado, a pessoa precisa ter a legitimidade popular. A soberania popular, ela é fundamental em qualquer regime. Senão não governa, né? Senão não governa. Com certeza. Então, se quer ter um programa um pouco mais profundo em relação à distribuição de riquezas, etc., tem que ter apoio do povo e tem que ser eleito nas urnas. Então, eu valorizo e defendo claramente a soberania popular. As pessoas têm que ter o direito do voto e de escolha dos seus representantes, tanto do vereador até o presidente. Bom, só para finalizar, quem que é hoje o presidente do nacional do PCdoB? É uma mulher chamada Luciana Santos. Luciana Santos. Ela é deputada por Pernambuco. Tá. Né? Mas nós já tivemos um nome de expressão, por exemplo, o Aldo Rebelo, que já foi ministro em algumas áreas. Inclusive do esporte. Né? Inclusive do esporte. Então tem o governador do Maranhão, que derrotou lá a família Sarney, que dominou o Maranhão por quase um século. Só desde que nasceu. E que ganhou agora, chama Flávio Dino. É um ex-juiz, um juiz que abriu mão da magistratura para derrotar o clã Sarney, né, para liderar essa frente. Chama Flávio Dino, uma pessoa muito interessante, então, também é do nosso partido. Já houve, por acaso, por parte desses coronéis do partido, digamos assim, uma ideia, uma sugestão de que se mudasse o nome, a nomenclatura do partido? Essa discussão sempre aparece, mas não no sentido de abrir mão dos fundamentos e dos princípios norteadores, mas mais por conta disso que você abordou, né? Dessa visão que muitas vezes assusta uma parte da população, né? Da ideia de que nós defenderíamos, por exemplo, uma ditadura, ou que nós poderíamos defender experiências como, por exemplo, da Coreia do Norte, sim, etc. O próprio país de Cuba. Né? Que, olha, vou dizer uma coisa a você, na Copa do Mundo, agora no Brasil, lembrei de Copa do Mundo, lembrei do fiasco da Alemanha, lembrei agora do fiasco da seleção do Brasil. Por falar nisso, já tem um novo técnico? Alguém está sabendo aqui do novo técnico da seleção? É questão de horas, viu, Alberto? Acho que é questão de horas. Bom, para quem está acompanhando ao vivo o programa, nós não temos. Claro que quem depois for acompanhar na reprise do programa, já deveremos ter o técnico da seleção brasileira. Mas estava dizendo a você que eu me encontrei com algumas pessoas, alguns cubanos, né? No jogo Brasil e Chile, no Mineirão. Que lamentação. Que lamentação, eles não queriam voltar para Cuba de jeito nenhum, dizendo da tristeza, da maneira como todos eram tratados. Enfim, Cuba praticamente, para nós, teoricamente, não deu certo. Tá certo? Mas é interessante ver assim, tem aspectos negativos, mas quando você olha, por exemplo, para a educação, para a saúde de Cuba, você vê índices muito melhores do que o próprio Brasil, no sentido de garantir o direito do acesso à saúde e educação. Então você tem que olhar sempre com um olhar crítico nos aspectos negativos, mas também valorizar o que deu certo. O próprio esporte, por exemplo... Sim, até bem pouco tempo pouco atrás, Cuba era... Nos Jogos Olímpicos, inclusive, era uma coisa assim. Bom, é o seguinte, meus amigos, estou conversando aqui com o Gustavo Peta, falando, e nesse primeiro bloco, basicamente, a gente falou sobre o partido, né, sobre a legenda, tentando esclarecer, dirimir alguma dúvida em relação ao comunismo, ao socialismo, à ditadura, enfim. E eu volto já com o Gustavo Peta aqui no Visão Geral e espero você na volta.